Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a tese, o projeto apresentado foi no sentido de requerer, nos termos do inciso 5º do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, a remessa da presente consulta à Comissão de Constituição e Justiça acerca da possibilidade de senador que se encontre afastado do exercício do mandato parlamentar para ocupar a função de ministro de Estado, assumir vaga em Conselho de Administração de empresa pública, Sociedade de Economia Mista e outros órgãos da administração pública. Senhor presidente, a autoria do nobre senador Douglas Sintra foi encaminhada à apreciação dessa comissão. O consulente alega, em sua justificação, que, estando o senador afastado do exercício da atividade parlamentar, com base no artigo 56, inciso 1º da Constituição, e investido no cargo de ministro de Estado, este poderá vir a ser convocado, entre suas atribuições, a representar a pasta que comanda em conselhos de empresas públicas, sociedades de economia mista e outros órgãos da administração. Conclui o nobre senador que o intuito é conferir segurança jurídica à nomeação de senadores licenciados para exercício de cargos de ministro de Estado como membros dos conselhos de administração ou fiscal dessas entidades e, nesse sentido, faz uma indispensável manifestação acerca do tema pela CCJ. A presente consulta foi distribuída ao excelentíssimo senador Romero Jucá, que relatou e proferiu o seu voto pela possibilidade do senador, no exercício do mandato de ministro de Estado, ser membro de conselho de administração, empresa pública, e lá citou alguns exemplos. Sociedade de Economia Mista e outros órgãos da administração indireta que estejam vinculados à sua pasta ou exerçam atividades correlacionadas ao Ministério sob seu comando. Em breve síntese, fundamenta o seu parecer na tese de que ministros têm direito e dever de supervisão das entidades da administração pública indireta, federal indireta, vinculadas à respectiva pasta ministerial, sendo então decorrente da nomeação para a pasta a acumulação das atribuições ministeriais com a participação em conselhos de administração. É um breve relatório, senhor presidente, e o que eu quero, neste momento, é apresentar aqui rapidamente também um voto, que é o parlamentar licenciado do mandato eletivo para exercer o cargo de ministro de Estado, ele não pode ser membro de conselho de administração de empresa pública, sociedade de economia mista e outros cargos de administração pública, nos termos constantes, enfim, da consulta que veio a exame desta comissão. De fato, a possibilidade de parlamentar licenciar-se do seu mandato eletivo para exercer o cargo de ministro de Estado, conforme prevê expressamente o artigo 56 da Constituição brasileira, não pode se estender à participação desse parlamentar licenciado como membro de conselho de administração de empresa, sociedade de economia mista ou qualquer outro órgão da administração pública. Eu peço aí a atenção do nobre relator, porque realmente no presidencialismo, tá certo? É uma exceção que foi dada pelos constituintes, esse fato específico do deputado ou do senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal de Território e Prefeitura ou chefe de divisão diplomática temporária. Nessas situações, ele não perderá o mandato. Então, a Constituição é bem clara. Aquilo em que ele abre uma exceção para que o deputado e o senador, ao se licenciar, ele poderá ocupar. Agora, ele não pode, de maneira nenhuma, estender essa situação aos conselhos administrativo, fiscal, até porque, se esse fosse o pensamento do constituinte, estaria incluído nas exceções. Ora, se o nobre colega senador Douglas deseja que isso seja acrescido ao parlamentar se licenciando do seu mandato, deverá entrar com uma emenda à Constituição brasileira, prevendo exatamente a ampliação daquele ponto que foi muito bem definido no artigo 56, inciso 1 da Constituição Federal.
Então, essa casa ela não tem como, tá certo, pelo projeto apresentado, se arvorar de credenciar um senador ou um deputado, amanhã, a assumir posições que a Constituição, ao ver a exceção que ele poderia, no presidencialismo, acolher a um senador da República, ele especificou detalhadamente. E para isso, senhor presidente, é importante que deixemos bem claro que não pode se estender a participação deste parlamentar a membro de conselho de administração de empresa pública, sociedade de economia mista ou a qualquer outro órgão da administração pública. O nobre relator levantou alguns casos onde teve um voto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde existem algumas outras, tá certo, fatos anteriormente levantados pelo nobre relator em relação à função gerencial de alguns ministérios, como o Ministério da Integração Nacional, mas isto não pode sobrepor a norma constitucional. Então, o fato específico, tá certo, é que o artigo 54 também diz o quê? Nós estávamos falando do 56. O artigo 54, inciso 1, do Estatuto Político, veda aos deputados e senadores, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior, ou seja, que menciona pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Também a linha B do inciso 2º do referido artigo 54 veda a deputados e senadores, desde a posse, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1, a linha A, ou seja pessoa jurídica, direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, concessionária de serviço público. Logo, ambos, incisos do artigo 54 da Constituição, vedam expressamente o exercício de cargos, funções e empregos remunerados ou não, seja um marco temporal a expedição do diploma ou posse com pessoas jurídicas de direito público. Senhor presidente, nós não podemos deixar de aqui também deixar claro que, na análise do texto constitucional, o que nós vimos foi que o Constituinte pretendeu excepcionar apenas esse dispositivo e fez de forma muito clara, como tive a oportunidade de ler. Não excepcionalizou nenhuma outra condição que nessa consulta aqui é exatamente a pretensão do nobre senador Douglas e também com o voto favorável do senador Romero Jucá. E existe já um julgado do Supremo Tribunal Federal, do ministro Moreira Alves, em que ele coloca que o membro do Congresso Nacional, que se licencia do mandato para investir-se no cargo de ministro de Estado, não perde os laços que o unem organicamente ao Parlamento. Consequentemente, continua a subsistir em favor a garantia constitucional da prerrogativa de foro de matéria penal, bem como a faculdade de optar pela remuneração do mandato. E agora vem item 3. Da mesma forma, ainda que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao Estatuto Constitucional do congressista, assim como as exigências ético-jurídicas que a Constituição prevê e também os regimentos internos da Casa Legislativa estabelecem como elementos caracterizadores de decoro parlamentar. Por isso, senhor presidente,
Neste momento, diante a tudo o que foi exposto, o nosso voto é pela impossibilidade de acumulação de vaga em Conselho de Administração de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e outros órgãos da administração pública por parlamentar investido no cargo de ministro de Estado por absoluta falta de amparo constitucional. Esse é o voto, senhor presidente, e a única modificação que foi feita, uma emenda, aqui a ementa, que traz a data errada, senhor presidente. Foi a única alteração que foi feita por nós, uma emenda corretiva à ementa do projeto de lei. Era o que tinha a dizer, senhor.